Voltando aqui do nosso intervalo, e agora eu vou conversar com o Dr. Vitor Loures. Ele é médico, cardiologista e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o infarto do coração. E ele vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre isso. Bem-vindo aqui no nosso programa, doutor. Tudo bom, Paulo? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer também, falando desse assunto tão importante, né? E que tantas pessoas têm dúvidas. Como que é o infarto do coração? Qual a diferença de vários tipos de infartos, né? Não, perfeito. Eu acho que esse é um tema muito importante para discutir, ainda mais nesse mês, né? É o mês do Dia Mundial do Coração, que é dia 29 de setembro. Ah, é o Dia Mundial do Coração. Isso. Então, com certeza, falar de infarto tem toda uma importância. Primeiro porque, infelizmente, é a patologia que mais leva a óbitos no mundo. Sim. Não só no Brasil, como no mundo todo. Então, sempre vale essa discussão. Quando a gente define o que é infarto do coração, obrigatoriamente eu tenho que ter morte celular, certo? Tem vários tipos de infarto, logicamente, mas o tipo de infarto que importa para nós, para a comunidade, é quando eu tenho doença nas artérias do coração. Por algum motivo, eu tenho uma obstrução nas artérias do coração e aquilo afeta o músculo cardíaco, ou seja, o sangue não consegue chegar ao músculo cardíaco, levar oxigênio, nutrientes, eu tenho morte celular. Para dar um exemplo fácil de entender, é o indivíduo, por exemplo, que chega no hospital com um quadro de uma suspeita de um infarto do coração, uma dor no peito, e faz um eletrocardiograma, muitas das vezes não tem nada no eletro. A dor até melhora, mas é coletado exame de sangue. E pelo exame de sangue a gente vê alterações de enzimas cardíacas. Ah, então dá para detectar? Isso. Ali, porque quando a gente tem morte celular, tem enzimas cardíacas que aumentam no sangue. Então, quando a gente coleta o exame de sangue na entrada do hospital e tem um exame positivo para enzimas cardíacas associado a um quadro de dor no peito, pode ou não ter alteração no eletro, aí você dá o diagnóstico de infarto do coração. Mas isso é um exame que você falou, é um exame de sangue normal? Exame de sangue normal. Mas só quando a pessoa tiver algum sintoma, né? Isso, quando o indivíduo chega com dor no peito, por exemplo, no hospital, nos melhores hospitais, nos grandes hospitais, existe um protocolo de dor torácica. Então vai ter um screen ali que você vai dividir os indivíduos. Esse é um indivíduo de baixo risco, é um indivíduo de alto risco, e geralmente todos fazem os exames básicos. Entre esses exames, para quem tem dor no peito, coleta-se enzimas cardíacas. Ali é o ponto principal que a gente utiliza para dar o diagnóstico de infarto do coração naquele momento inicial que você não tem outros exames de imagem mais específicos que você está olhando para o coração. Quais são os sinais, né, específicos de que uma pessoa, que a gente às vezes nunca sabe, né, está tendo uma crise de ansiedade, enfim, já acha que está tendo um ataque do coração, vários mitos, né, e também confundem também os sintomas. Quais sintomas que pode ser identificado que pode estar tendo um ataque do coração, Não, né, um infarto? Perfeito. O principal sintoma, com certeza, é a dor no peito. É uma dor, geralmente uma dor que a gente chama de opressiva, ou em queimação, ela fica ou aqui na região do tórax, ou naquela região ali próximo do estômago. Mas lembrar também que ela pode ter irradiações. O indivíduo pode ter uma dor no braço esquerdo, pode ter uma dor no braço direito, pode ter uma dor nos dois braços, e irradiar aqui para a região do pescoço, região cervical, para a região da mandíbula, para o dorso. Muitas das vezes ele tem sintomas associados. Por exemplo, náusea, mal-estar, aquela sudorese, palidez, pode ter sensação de palpitação, aquela batidinha no tórax, correto? Nos idosos, muitos podem não ter dor no peito, mas pode ter, por exemplo, falta de ar. Existem algumas entidades, por exemplo, mulheres, idosos e diabéticos, podem ter padrões de dor atípica. Que essa dor que eu te passei aqui agora é uma dor mais típica. Mas tem mais comum, né? Mas existem outros. Padrões de dor atípica, que não chamam muita atenção, mas que sim, pode ser o infarto do coração. Com certeza, aquele indivíduo que contempla mais fatores de risco, hipertenso, diabético, entre outros, com sintomas que não são usuais, sempre deve ser investigado um quadro de dor torácica e possível infarto do coração, principalmente se esse indivíduo procura
um serviço médico naquele momento. Como que a pessoa pode identificar, né? Existe formas de realmente identificar, ou como eu falei, com ansiedade, com gases até, às vezes que causa dores aqui no próximo ao peito, né? Como fazer para identificar? É uma dor muito forte? Isso, geralmente é uma dor de moderada a forte intensidade, lógico, existem todos os padrões, mas geralmente é uma dor de moderada a forte intensidade. Ela tende a durar 10, 20 minutos, pode ir por algumas horas, correto? E o indivíduo, o que mais tem que chamar a atenção é que, geralmente, o sintoma do infarto, ele não teve aquele sintoma anteriormente. Por exemplo, aquela mulher, homem de meia idade, ele sempre tinha um desconforto, por exemplo, após o almoço, após um jantar, durante alguns momentos de estresse. Mas, geralmente, quando é um infarto, principalmente um infarto que chama atenção, um infarto mais importante, se ele não tiver sintoma típico de dor opressiva ou queimação forte, ele vai ter algum sintoma que vai ser diferente do habitual dele. Não é aquele incômodo comum, né? Não que é um às vezes incômodo ele comum. tem. Existe um infarto silencioso? Logicamente existe, mas não é a regra, graças a Deus. Não é a regra. Sim, né? Senão não tem como identificar. Isso. E como você falou de ter os sintomas, né? E não ser a regra, não ter nenhum sintoma, dá tempo de identificar e a pessoa se curar? Qual o intervalo de tempo que tem da pessoa se salvar? Não, perfeito. Eu acho que a gente pode falar uma estatística com essa sua pergunta, é o seguinte, infelizmente, se você for colocar todo mundo que tem doença nas artérias do coração previamente, 50% dessa população só vai descobrir durante o episódio agudo de dor no peito. Infelizmente. Esse episódio de dor no peito pode ser só uma angina, quando a gente não tem, por exemplo, alteração dessas enzimas cardíacas que eu te falei, ou um episódio que alterou a enzima cardíaca, ou seja, tem um infarto do coração. Então, 50% vai descobrir só naquele momento. E isso aumenta o risco cardiovascular. Por quê? Isso aumenta o risco de infarto. E naqueles indivíduos que estão no momento de infarto do coração, a maior mortalidade, ou pelo menos em torno de 50% também da mortalidade, é na primeira hora. Então, com toda certeza, a gente tem que fazer de tudo para evitar chegar naquele momento. É por isso que toda a comunidade dos profissionais de saúde costumam pedir, faça seu check-up, faça seu acompanhamento, controle agressivamente seus fatores de risco, porque é isso sim que vai gerar proteção para esses indivíduos. Porque naquele momento do infarto, realmente ele está sob um risco maior. E por que, não sei se é verdade, em idosos a estatística, né, da pessoa se salvar no infarto é maior do que num adolescente, adulto? Não, perfeito. Essa é uma pergunta bem interessante também. Eu sempre falo o seguinte, que infarto é grave. É grave em idoso, é grave em jovens. O que acontece, muitas das vezes, naquele indivíduo que, por exemplo, vamos pegar um idoso de seus 70 anos de idade, que ele já colocou algum stent, aquela molinha que desobstrui as artérias do coração, ou já fez uma cirurgia cardíaca de pontes. Aquele indivíduo que já tem uma doença mais avançada, muitas das vezes ele vai formando circulações colaterais que podem proteger alguma parte do músculo. O jovem não. De repente, ele tem uma obstrução súbita em alguma artéria do coração, não deu tempo de formar aquela circulação colateral ao longo dos anos, e ele pode ter um infarto aí de grande proporção. Mas eu sempre coloco que infarto é grave tanto em jovem quanto em idoso. A gente não usa muito essa diferenciação, não. E como você falou, pode durar horas, né? A pessoa está se sentindo mal e não chegar, né, ao infarto por horas. Ela tem que saber o que está sentindo para ir até um hospital, fazer um exame, né? Sim, com certeza. O que não pode é ficar em casa na dúvida. Na dúvida, vá ao hospital, faz um eletrocardiograma, coleta uma enzima cardíaca, vai conversar com o médico. Não é nada? Ótimo, excelente, volta para casa. O que não pode é o famoso comer bola, deixar passar algo que realmente é ameaçador à vida, entendeu? E a pessoa ela fica com sequelas ou depende do nível, enfim, da idade da pessoa? Tem uma expressão na cardiologia que chama o seguinte, tempo é músculo. Alguns tipos de infarto, quando a gente tem uma obstrução da artéria do coração, ele obstrui aí em torno de 80%, 90% da artéria, ou seja, mas passa um fluxo de sangue ali. Aquele fluxo de sangue é capaz de nutrir o músculo. Só que outros tipos de infarto, infartos mais graves, mais avançados, eles fecham 100% o fluxo da artéria. É quando, por exemplo,
Nossa, eu sou hemodinamicista também, literalmente a gente sai correndo para o hospital para recanalizar aquela artéria. E quanto mais tempo aquela artéria ficar fechada, maior a morte celular, mais perda de músculo do coração. E isso tem um prognóstico no longo prazo. O indivíduo que perde muito músculo do coração, ele tem uma sobrevida menor. Então, por isso que, dependendo do infarto, quanto mais rápido o indivíduo for ao hospital, melhor. Por isso que não pode ficar na dúvida. Estou com uma dor no peito, estou com um desconforto, está diferente. Eu vou ao hospital, vou tirar essa minha dúvida e após isso, não é nada? Perfeito. Depois eu faço de forma ambulatorial, eletiva, faço um check-up, uma investigação. Mas não pode deixar de procurar atendimento. E dependendo disso também, do nível, do tempo, ela pode ter novamente, daqui a um tempo, por exemplo, um ano, enfim? O indivíduo que já infartou, ele pode ter, ele é considerado de quem chama de muito alto risco para ter um novo evento. Por quê? Porque a gente já entende que ele já tem uma doença obstrutiva severa nas artérias do coração. Então ele tem que ser muito rigoroso nas suas metas de tratamento, no controle dos seus fatores de risco, todos, bem regrado, para evitar um novo infarto do coração. E o que é o infarto do miocárdio? Isso, porque miocárdio é o nome do músculo do coração. Então, infarto do miocárdio é quando eu tenho uma obstrução na artéria que leva sangue para o músculo do coração, correto? Aí aquele músculo do coração fica no momento de que a gente chama de isquemia, ou seja, ele não recebe sangue. Então, tem uma morte celular e perda de musculatura para o coração. E é interessante aqueles remédios, igual você falou, para ansiedade, que diminui um pouco a batida do coração, e isso pode prejudicar alguns, né, para ansiedade que utilizam? Não. Entre todos os fatores de risco cardiovascular, que a gente poderia citar aí 15 a 20, hipertensão, diabetes, colesterol, tabagismo, obesidade, sedentarismo, entre outros, a ansiedade, a depressão, os fatores psicológicos, psicogênicos, são sim fatores claros de risco cardiovascular. Então, tem que ser tratado. A ansiedade, por exemplo, que a gente está discutindo, é um importante fator de risco para a hipertensão arterial. Então, você não pode... Muitas vezes o indivíduo fala assim, eu estou com dor no peito, mas fui ao médico e falou que era só ansiedade. Perfeito, mas você está tratando a ansiedade? Tem que tratar, porque é sim um fator de risco. Tem estatística clara em trabalho mostrando o indivíduo com ansiedade e depressão, aumento de evento cardiovascular. Quando eu digo evento cardiovascular, eu falo de infarto, de AVC. Então, tem que ser tratado. E quando tem taquicardia, pode ser usado aqueles remédios? Para diminuir um pouco a Pode sim. Muitas das vezes, por exemplo, o indivíduo não tem nenhuma arritmia grave, nada que coloque o coração dele em risco. Mas aquele próprio mal-estar, aquela palpitação, você pode usar medicamentos que diminuem a frequência cardíaca, geram um bem-estar, controlam realmente mais a frequência do coração. Por exemplo, beta-bloqueadores, tem vários mercados, tenolol, metoprolol, bisoprolol, tem vários mercados. E dão conforto e realmente evitam essa sensação de mal-estar no peito. E ter um controle, né? Igual você falou, cuidar da saúde, atividade física, cuidar da mente também. E principalmente procurar um profissional, né? Um bom profissional, fazer um check-up sempre e se cuidar, né? Para a gente viver mais e melhor, né? Com saúde, que é o que importa, né? Muito bom, muito esclarecedor para muita gente. Obrigada pela sua participação. Deixa as suas redes sociais. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho um Instagram, sou bem ativo, faço com lives, que é o DR, como Dr. Vitor Loures, e também o meu canal do YouTube, que é Vitor Loures. Muito obrigada, então, pela sua participação. Obrigado. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo, mas eu volto já já.